Neste vídeo discutiremos os principais aspectos psicológicos da rinoplastia. Há algo que o paciente possa fazer para acelerar a reabsorção do inchaço? Não existe. É muito importante que o paciente entenda que toda cirurgia possui um processo natural de melhora, de cicatrização. E no nariz não é diferente. O nariz demorará de 1 a 3 anos para obter o seu formato normal e final, ou seja, um nariz refinado. Dessa forma, é fundamental que haja um apoio por parte da família e, se necessário, psicólogos, para que o paciente compreenda essa evolução e não seja traído ou afetado pela sua ansiedade. Consideramos também muito importante que o paciente seja educado de uma forma muito cuidadosa antes da cirurgia sobre esse processo de cicatrização, para que não tenha surpresas. Qual o tempo de acompanhamento? O tempo de acompanhamento de uma rinoplastia deve ser a longo prazo. Não é suficiente o médico ver o paciente 1 ano após a cirurgia e aí dispensá-lo, porque após 1 ano ainda existe um certo inchaço que pode mascarar alterações que podem vir a ser importantes após alguns anos. Então o correto são visitas a longo prazo, 1, 3, 5 e 10 anos após a cirurgia. É possível copiar o nariz de pessoas famosas e reproduzir em algum paciente que o peça? Em geral não, pois cada pessoa possui tecidos específicos, possui uma genética específica. O que é importante é que essas imagens, elas são úteis sim para o cirurgião, porque a imagem trazida pelo paciente pode demonstrar ao cirurgião aspectos importantes do gosto estético, do padrão estético que a paciente gosta. E devemos lembrar que o nariz é da paciente, não é do médico. Portanto, o médico deve trabalhar dentro do possível para satisfazer o seu paciente. Portanto, eu considero que fotos, exemplos de atores ou atrizes famosas são úteis para mostrar ao médico qual é o padrão esperado pelo paciente. Agora, também torna-se importante essas imagens, porque muitas vezes os pacientes trazem imagens que não são realistas. São imagens que não é possível obter esse tipo de nariz. Muitas vezes pacientes assim não devem ser operados, pois não possuem expectativas realistas. O que é dismorfismo corpóreo? O dismorfismo corpóreo é uma doença psiquiátrica de autoimagem. É uma doença que se caracteriza por uma não aceitação da imagem corporal, seja como ela estiver. Então, mesmo que o paciente tenha feições perfeitas, consideradas por outras pessoas, o paciente não consegue enxergar a sua própria beleza. O dismorfismo corpóreo está presente em 5% dos pacientes que procuram a cirurgia plástica, de acordo com um estudo britânico. Na rinoplastia, infelizmente, o índice de dismorfismo corpóreo é 4 vezes maior. Então, 20% dos pacientes que procuram a rinoplastia possuem dismorfismo corpóreo. Dessa forma, é muito importante no início da consulta haver uma longa conversa entre o médico e o paciente, e o médico deve ser muito hábil no treinamento para a identificação desse tipo de paciente, que deve ser encaminhado antes da cirurgia para tratamento psicológico ou psiquiátrico. Você utiliza de alguma técnica para detectar o dismorfismo corpóreo em seus pacientes? O dismorfismo corpóreo ele pode estar presente através de pequenas atitudes dos pacientes. Citarei alguns exemplos. Por exemplo, uma preocupação excessiva com pequenos detalhes que não são visíveis pelos outros ou por pessoas comuns. Por exemplo, é como se somente o paciente enxergasse aquele defeito que o paciente refere. Um outro sinal são expectativas não realistas. São pacientes que procuram ou desejam coisas que são francamente aberrantes em termos do que seria uma estética normal. Finalmente, pacientes que são excessivamente detalhistas, ou pacientes que vêm com fotografias mostrando diferenças milimétricas, etc., em pontos do nariz. É muito importante dizer que em rinoplastia não existe a perfeição. Qualquer cirurgião que seja honesto vai encontrar defeitos nos seus resultados. Dessa forma, o paciente deve ser orientado desde o início
que o seu resultado não ficará perfeito. A perfeição não é uma opção. É sempre importante colocar na cabeça do paciente que o objetivo da cirurgia é melhorar o nariz do paciente de uma forma muito significativa, deixando ele quase perfeito, pois a perfeição não existe.